Muito bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era está de volta neste sábado, por esta manhã, trazendo mais uma edição do seu programa Espírita. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa Nova Era, ele é um programa feito para você, um programa feito para todos aqueles que têm a preocupação em conhecer os fatos espíritas, conhecer a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Nossa temática hoje, trazida a todos vocês, amigos da TV Candidez, apresentando em sua primeira parte as casas mal assombradas. É o nosso tema deste sábado, desta manhã. Fatos ou fake news? Existem casas mal assombradas? Hoje em dia, ouve-se muito dizer de casas mal assombradas, onde aparecem fantasmas, almas de outros mundos, espíritos maus, vingativos. Será verdade o que dizem por aí? O programa Nova Era vai desmistificar para você, nesse sábado. Vai trazer à lumen informações doutrinárias acerca da questão das casas mal assombradas. No dizer popular do povo, existem alguns lugares, muitas vezes abandonados, onde ocorrem alguns fenômenos estranhos, sons, luzes, vultos, batidas, aparição de fantasmas de forma humana. Seriam a permanência de almas, espíritos, de pessoas já falecidas, que não se libertou ainda e permanece ali no reduto doméstico, nos lugares de costume, onde viveu uma existência inteira, acreditando ainda estar vivos como antes? Em 11 de dezembro de Vamos ouvir Heidesville. 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Heidesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino.
A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as duas garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Para nós tem sido um dos grandes motivos para falarmos para vocês nesta manhã desse sábado a respeito desses fenômenos que acontecem em algumas casas. Hydesville, no condado de Wayne, lá em Nova York, nos Estados Unidos, ocorreram esses fenômenos de raps, quer dizer, batidas em móveis. Ali havia um mascate que foi assassinado naquela casa e seu corpo foi enterrado ali, dentro do âmbito dessa casa, entre paredes. E ali ele manifestou certa feita a essas duas jovens, tentando despertar as mesmas para tudo o que estava acontecendo em derredor. Então, Hydesville, esse fenômeno de assombração, na verdade, foi fatos notórios em Hydesville. Não foi suposições, não foi, digamos assim, assombrações, foram fenômenos de poltergeist, espíritos batedores, no caso. E tivemos, ao longo da história da humanidade, muitos fatos curiosos que se deram não somente lá nos Estados Unidos, mas na Europa inteira. Os fatos sucederam numa ordem cronológica e que hoje nós podemos, através da doutrina espírita, poder estudá-los, poder os comprovar. Eu vou tomar alguns exemplos aqui do Brasil, quando, na pessoa do professor Hernani Guimarães Andrade, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica do Estado de São Paulo, pesquisou uma série de casos chamados poltergeist. Poltergeist é uma palavra que vem do alemão, que quer dizer espíritos batedores. Então, o caso de Maria José, no estado de São Paulo, os espíritos conseguiam enfiar agulhas de coser na sola do pé dessa jovem. Está aí a demonstração aqui, na sola dos seus pés, alojavam-se agulhas de coser. Está aí, ó. Nessa mesma casa, o Sr. Hernando Guimarães pesquisou o fenômeno de pirogenia. Quer dizer, móveis eram queimados espontaneamente. Móveis dessa casa aí, ó, da família Duarte, aqui em Minas Gerais, Lima Duarte, os móveis pegavam fogo, simplesmente pegavam fogo, sem que alguém riscasse o menor fósforo. Tivemos aí a família Lima Duarte, em Minas Gerais, a cama queimada, sem mais, sem menos, poltergeist. O sofá da família Manuel e Dona Maria, lá realmente em estado de São Paulo, eram rasgados, apareciam cortados, tá? Todo retalhados. Tivemos aí roupas de cama, roupas pessoais sendo queimadas por espíritos. A família da Dona Eunice Pinto, lá de Belém do Pará. Aqui, a família Eunice Pinto, além das roupas serem queimadas, tá? Livros como a Bíblia
foram toda retalhada, cortada. Como? Aí resta perguntar o que está por trás desses fenômenos poltergeist, fenômenos de manifestações de espíritos, fenômeno chamado psicapa, que são fenômenos de ordem física. Aqui, roupas de cama da família Souza apareciam queimados. E o professor Hernando Guimarães pesquisou esses fatos em estado de São Paulo. Tivemos aqui um grande batalhador, o professor William Crookes, está aqui, com os fenômenos de ectoplasmia, que antigamente chamava-se materializações. Nós optamos por chamar de ectoplasmia, porque é mais condizente. Aqui está o espírito Kate King, se apresentando de forma visível e tangível. Então, o professor William Crookes, dirigindo uma sessão de ectoplasmia. O espírito manifestante era Kate King. E a médium era Florence Cook. Então está aí o espírito de Kate King se apresentando de forma visível e tangível. Está aí o Kate King, ectoplasmia. Vem demonstrar que ninguém morre. Morre o corpo. Mas os espíritos continuam muitas vezes no reduto doméstico, quando são pessoas muito apegadas à matéria, apegadas às pessoas, apegadas aos bens materiais, permanecem no seio da família. Está aí um fenômeno de ectoplasmia, na onde você tem aqui dentro da cabine a médium, aqui nós temos a dirigente da sessão e o espírito manifestante está aqui, ó. Aqui está mais visível a ectoplasmia. Fenômenos de materializações sempre ocorreram ao longo da história da humanidade. Somente com o advento da doutrina espírita, as coisas se esclareceram. Vieram as explicações acerca dessas manifestações ostensivas dos espíritos, almas dos homens que viveram aqui na Terra, que, com a morte do corpo físico, continuaram vivendo na erraticidade, tá? Com o seu perispírito, que é o seu corpo de manifestação, que é o corpo da ressurreição, no dizer de Paulo de Tarso. Está aí a ectoplasmia, aonde um espírito aparece aqui, através do médium Peixotinho. Tá? Está aí o Chico Xavier, quando ainda mais novo, presenciando uma sessão de ectoplasmia. Aqui nós temos uma sessão, quer dizer, de ectoplasmia, de materializações de mãos, tá? Mãos, colocadas sob a parafina líquida e moldou. Tá aí, ó. O Chico Xavier participando de uma sessão de ectoplasmia. Nós temos aqui a apresentação de fenômenos, tá? De aparições. Aqui, ó. Temos aqui aparições. Isso. Aqui o ectoplasma saindo. Tá? Aqui é uma comunicação chamada transcomunicação instrumental, onde o espírito comunicante, através de um programa de computação eletrônica, ele faz a conexão um pouco assim, muito turva, um pouco cheio de interferência a voz. Aqui foi um fenômeno em Divinópolis, uma transcomunicação instrumental da Laurinda. Ela 10 anos depois da sua morte, ela comunicou através da secretária eletrônica a uma filha dela, transmitindo a ela algumas informações. É chamada transcomunicação instrumental. Então, esse período é o chamado período da curiosidade. Tá? Então,
esse período da curiosidade, ele já passou. Porque nos tempos de hoje, os fenômenos não existem mais como no século passado, no século XIX. Os fenômenos hoje diminuíram consideravelmente. Por quê? Porque esse momento foi um momento de despertamento da humanidade. Lá no livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 19, diz o seguinte: é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Este, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que as mais patentes fatos absolutamente não os convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar para vocês. Então, meus amigos, o fenômeno das casas assombradas sempre existiu ao longo da história da humanidade. Mas está mais nos contos, isso, do que nos fatos. Há muita invenção, há muita crítica, há muita superstição por parte de quem não analisa, não conhece a causa dos fenômenos. É atirada pelos domínios do maravilhoso, do sobrenatural. E a doutrina espírita vem justamente para desmistificar, dizer que não é bem assim. Na verdade, isso não é maravilhoso, isso não é sobrenatural, isso está dentro da própria natureza. No Espiritismo, a questão dos espíritos ela é secundária, ela é consecutiva, não constitui o ponto de partida. Esse, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos, que a miúde os leva a insucessos com certas pessoas, não sendo os espíritos senão as almas dos homens. O verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então a alma sempre existiu, a alma não morre, morre o corpo. E quando esse corpo morre, a alma sobrevive. E muitos permanecem ali no reduto doméstico, junto aos entes queridos, aos familiares, coparticipando ali do dia a dia, acreditando ainda viver como antes. Embora vivem, mas não vivem como antes, com um corpo físico. Agora vivem com um corpo perispirítico, o corpo da ressurreição, que é o corpo de manifestação dos espíritos. Então, o Espiritismo coloca que essa análise dos fenômenos, ela é muito consecutiva. Ela é uma consequência inevitável. Então, lá na conclusão de número 7 do Livro dos Espíritos, está escrito o seguinte: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Os das manifestações, os dos princípios e o da filosofia, que delas decorre o da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esse, o Espiritismo é uma ciência puramente experimental, só de fenômenos. O segundo, os que lhe recebem e percebem as consequências morais que decorrem dessas relações experimentais. E os terceiros, os que praticam ou se esforçam para vivenciar, praticar a moral ensinada pelos espíritos, que é justamente a revivescência do cristianismo puro de Jesus. Então, o fenômeno precedeu a teoria, quer dizer, a prática veio antes para sacudir o mundo, fazer o mundo perceber que por trás do fenômeno estava vindo uma doutrina, uma filosofia espiritualista que pudesse esclarecer tudo que era tirado dos domínios do sobrenatural e do maravilhoso. Então, a filosofia espiritualista foi a primeira, foi a doutrina espírita. Nunca houver uma filosofia espiritualista. A doutrina espírita, pela sua filosofia, foi a primeira filosofia espiritualista. Porque a ciência espírita, ela estuda o espírito. Ela estuda a sua natureza,
ela estuda a sua origem, a destinação e as relações que eles podem estabelecer com o mundo corporal. É isso que faz. Então, lá no Livro dos Espíritos, na conclusão 6, falsíssima ideia, formaria do Espiritismo, quem julgasse que sua força lhe vem da prática das manifestações. E manifestações ostensivas, materiais. E que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Quer dizer, se cortar as manifestações, essa base cairia por terra. Sua força está na sua filosofia e não nos fenômenos observados, analisados pela doutrina, mas na sua filosofia que trata das consequências morais decorrentes dessas mesmas manifestações. No seu aspecto puramente filosófico, tá? Sua força está aí mostrando de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos quando daqui partirmos-nos. No apelo que dirige a razão, a filosofia, ao bom senso, tá? Na própria antiguidade dos homens, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo, quer dizer, do popular, das pessoas. Então, era tirado aos domínios do sobrenatural, dos domínios do maravilhoso. É o que sempre acontecia naquele tempo, no passado. A mola propulsora da doutrina espírita, ela está na sua filosofia, que resulta das consequências morais que decorrem do fenômeno espiritual, que visa o aperfeiçoamento do homem e de toda a humanidade. Não é para ficar somente na observação dos fenômenos. Então, na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos, olha, 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. O segundo, o do raciocínio, e o da filosofia, a segunda fase. E o terceiro é a aplicação das consequências. Então, o fenômeno veio para despertar a nossa curiosidade pelo fenômeno, aguçando a nossa curiosidade. Por que a manifestação dos espíritos? Simplesmente para poder manifestar? Não. Mas veio segunda fase, que era justamente de poder raciocinar em cima da filosofia vinda através dos fenômenos. E a filosofia mostra realmente o caminho a ser por nós todo trilhado, passado, vivenciado. Aí vem o momento do testemunho, que é a aplicação dessas consequências morais que dimanam das relações dos espíritos para conosco. Então, as casas mal assombradas do passado, certo? Não são coisas maravilhosas e sobrenaturais, são coisa comum. Coisa que acontece hoje não muito comum, mas no passado, no período da curiosidade, no século XIX, foi para sacudir o mundo. Que depois daquele fenômeno, viria uma filosofia espiritualista, uma doutrina chamada doutrina espírita. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, ela muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio dos homens. Começou o segundo período e o terceiro seria inevitavelmente, porque seria uma consequência. Tá? O fenômeno veio, sacudiu o mundo. Olha, gente, nós estamos chegando para trazer para vocês uma filosofia espiritualista, a filosofia espírita, para poder explicar tudo aquilo que ainda vocês aí na Terra têm dúvida. Da onde vieram?
por que estamos aqui, porque alguns optam pelo sofrimento, tá? Para onde nós iremos quando daqui partimos pelo fenômeno da morte do corpo físico? Aí, as consequências da aplicação dessa filosofia é inevitável, porque hoje nós temos o conhecimento espírita, além do fenômeno, além das manifestações desses fenômenos. O espiritismo progrediu, principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido. Na sua essência íntima, depois que ele percebeu o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, o da sua felicidade. Tá? Porque ele vem com que, aguçando, certo? Vai aguçando, vai provocando, certo? Aí a causa da sua propagação é o segredo da força que o fará triunfar. Porque a doutrina espírita, ela nos mostra o caminho da felicidade. Ela nos indica, ela demonstra por provas irrecusáveis esse caminho que nos conduz à felicidade. Tá? Então, é imperioso não esquecermos que a doutrina, ela vai poder triunfar porque ela demonstra por meio de provas irrecusáveis a existência, a natureza do mundo espiritual, suas relações para conosco. Mas ela restabelece o Evangelho de Jesus, que é justamente a boa nova, que vai nos nortear no nosso progresso intelecto-moral, contribuindo assim para a nossa evolução espiritual, para nosso crescimento, a nossa iluminação interior. Então, esse período da curiosidade, tá, veio justamente para despertar os homens para o que estava vindo a posteriori. O ensino espírita, a revivescência do cristianismo, a proposta pedagógica para a educação dos homens. Não foi para ficar somente nos homens, o fenômeno, mas sim para ficar nos homens e com os homens o ensino espírita, o Evangelho de Jesus. Esse foi o principal objetivo desses grandes fenômenos que vieram sacudindo o mundo inteiro para o que estava vindo a priori. Então aí veio essas grandes manifestações das chamadas mesas girantes ou mesas falantes, que nós vamos comentar com vocês no sábado que vem, na segunda parte do programa Nova Era. Programa esse que nesse sábado está chegando no seu final, desse sábado. Queremos poder agradecer a todos vocês, amigos do Ideal Espírita e não espíritas, de que o programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. Vem trazer para nós essa desmistificação, tá, do que está por trás das mesas girantes, falantes, antes chamadas casas mal assombradas. Então, eu convido a vocês, amigos telespectadores da TV Candidez, que no próximo sábado nós traremos a segunda parte deste programa que começou hoje, Casas Mal Assombradas. Um grande abraço para todos, tenham todos um bom final de semana. A AME e o CEP agradecem a audiência deste programa neste sábado.